Débora, então, reprova aquela atitude de Baraque. Né? Ela, como uma profetisa, ela era uma mulher que trabalhava... Não, era uma mulher que trabalhava o lado espiritual, né, do povo. Quando ela está diante de um líder militar, esse líder militar o quê? Está se encovardando diante de uma palavra de Deus. Então ela reprova aquela atitude dele. Ela, como uma profetisa, vamos colocar assim, como uma líder espiritual dele, ela deve ter pensado: ô Baraque, esperava mais de você. Esperava que você, como um líder militar, você fosse confiar em Deus. Confiar no chamado que Deus te deu, confiar na unção que Deus te deu, confiado, né, em que Deus fosse subir com você para enfrentar o inimigo. Vamos voltar lá então no versículo 10 agora. 4:10 agora. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naphtali em Quedes, e com ele subiram 10.000 homens. Débora também subiu com ele. Então ele vai agora e chama para subir com ele as duas tribos que Deus tinha falado. Aí agora ele vai obedecer e seguir a direção de Deus direitinho, porque Débora foi com ele, tá? Então nós vemos aqui que Débora foi uma mulher convicta do que Deus tinha falado. Ela, tudo bem, você não está confiando não, né? Eu vou com você. E nós vamos ver o que Deus vai fazer. Ela podia ter rejeitado, não. O chamado é seu, a ordem é para você, não é para mim. Ela poderia ter feito isso, mas ela foi. Porque ela estava com convicção, ela tinha convicção do que Deus tinha falado. 11. Ora, aí aqui vai dar uma pausa, vai falar de uma outra pessoa. Esse versículo agora para um pouquinho e fala de uma outra pessoa, que depois lá no final nós vamos entender. Ora, Éber, queneu, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até o carvalho de Zananim, que estava junto a Quedes. Então o que acontece aqui? Fala desse homem. Esse homem, Éber, ele era meio que parente de Moisés, né? E os parentes do sogro de Moisés sempre apoiou o povo de Israel. Só que esse homem aqui, ele se desliga e vai armar sua tenda em outro lugar, longe. Então ele não estava no meio da tribo de Israel e ele também não estava no meio das tribos de Cícera aqui, que era inimigo. Ele estava no meio do caminho, nem de um lado e nem do outro, tá? Agora volta, a palavra volta aqui para a história. Vamos lá, versículo 12 e 13. Anunciaram a Cícera que Baraque, filho de Abinoam, tinha subido ao monte Tabor. Cícera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, de Arosete Agon, para o ribeiro de Quizon. Então disse Débora a Baraque: dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou a Cícera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Ela pergunta para ele, Baraque. Baraque, pois, desceu do monte Tabor e 10.000 homens após ele. Então, ela, o que acontece? Ela vira para ele, ela sobe com ele, vai com ele, vira para ele e fala assim: olha, ela olhou bem dentro do olho de Baraque e fala assim: olha, Baraque, o que Deus te prometeu, ele vai cumprir. Ele vai exterminar um inimigo de Israel. Ele não te falou que ia fazer isso? O que Deus fala, ele cumpre. O que Deus promete, ele cumpre, Baraque. Ela olha dentro dos olhos de Baraque e fala: agora vai na guerra. Vai na guerra que eu vou ficar aqui, vendo essa guerra sangrenta. Vai na guerra. O que Deus falou para você, ele vai cumprir, tá? E aí, ele vai exatamente, olha para vocês verem que o que acontece aqui. Deus leva os inimigos de Israel no lugar certinho aonde Deus tinha falado para Débora falar para Baraque que ia levar. Sobe 10.000 soldados, sobe os 900 carros para encontrar com Baraque exatamente aonde Deus tinha falado lá atrás para ela. Fala para Baraque que eu vou subir com o povo em tal lugar, para Baraque ir para lá que eu vou destruir o povo. E Deus cumpre e leva o povo ali. Vamos no versículo 15 agora. E o Senhor derrotou a Cícera e todos os seus carros e todo o seu exército a fio da espada diante de Baraque. E Cícera saltou do carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e o exército de Arosete Agon. E
todos os exércitos de Cícera caiu a fio da espada, sem escapar um sequer. Então, o que vai acontecer aqui? Todo o exército foi destruído, diante dos olhos de Baraque. Todo, né? Morreu todos. Foi aquela guerra sangrenta, aquela coisa toda, só que o chefe forte, Cícera, forte. Tá? Baraque vê diante dos olhos dele, no meio daquela guerra toda, o que acontecendo? O exército do inimigo caindo, uma luta tremenda lá, e todos morrem, só que o chefe forte. Agora vamos aqui no versículo 5, capítulo 5, pra vocês entenderem uma coisa aqui. Versículo 1 aí, ó. Depois dessa vitória, Débora vai fazer um canto, tá? Logo no capítulo aqui, ó, versículo 5. Capítulo 5. Do 1 até o 4 fala assim: Naquele dia cantaram Débora e Baraque, filho de Abinoão, dizendo: Desde que os chefes se puseram à frente de Israel e o povo se ofereceu voluntariamente, bendizei o Senhor. Ouve, reis, dai ouvido, príncipe. Eu mesma cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Saindo tu, ó Senhor, de Sier, marchando desde o campo de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram. Sim, até as nuvens gotejaram águas. Agora vamos aqui no versículo 20, aí mesmo, no versículo 20. Desde os céus pelejaram as estrelas contra Cícera. Desde a sua órbita o fizeram. O ribeiro Quizon, aonde Deus falou para Débora, fala para Baraque descer no ribeiro Quizon, que eu vou acabar com os inimigos lá. Aí fala, o ribeiro Quizon os arrastou. Quizon, os ribeiros das batalhas, avante a minha alma, firme. O que aconteceu? Olha aqui, presta atenção aqui. Qual que era a parte mais forte dos inimigos? 900 carros de guerra com as lanças lá, correto? Israel olhava assim, Baraque olhou e falou, não vai ter jeito. Deus falou para Débora, fala para ele ir para Quizon, por meio do riacho, que eu vou dar vitória lá. Quando eles entraram em guerra, passou o dia na guerra ali lutando, Deus enviou uma chuva no meio, né? Deus enviou uma chuva, onde nós lemos ali que os céus gotejou, mas Deus enviou uma chuva e o rio subiu. Quando o rio sobe, os carros ficam tudo atolado no meio da lama. Ou seja, o que eles tinham de forte, Deus fez ficar atolado no meio da guerra. Aí era soldado para soldado. Né? Aí eles conseguiam vencer, porque o problema eram os carros. Então, era como se Deus falasse para Débora, fala para ele ir para Baraque, ir para Quizon, que eu tenho um jeito lá. Eu já sei o que eu vou fazer com os carros, que ele tanto está temendo. Eu vou destruir aquilo que é forte do inimigo. E o restante ele vai pelejar. Então, quando ele chegou lá, os carros atolaram. Aí é onde fala que o exército caiu por terra, que se não fosse assim, uma intervenção de Deus, era impossível eles vencer com aqueles carros. Né? E só que o líder lá, forte. Vamos voltar ao capítulo 4 agora. 17, né? Olha aqui, ó. Porém, Cícera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber. Lembra? Agora a história parou aqui. O queneu. Portanto, havia paz entre Jabem, rei de Azor, e a casa de Éber, queneu. Saindo Jael ao encontro de Cícera, disse-lhe, entra, senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Retirou-se para a sua tenda, e ela pôs sobre ele uma coberta. Então ele disse, dai-me, peço-te, de beber um pouco de água, porque tenho sede. Ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. E ele lhe disse mais, põe-te à porta da tenda e há de ser que, se vier alguém e te perguntar, se perguntar, há alguém aqui? Responde, não. Então Jael, mulher de Éber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo, e foi-se mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na fonte, de certo que penetrou na terra, estando ele em profundo sono, e muito exausto, e assim morreu. E eis que, perseguindo Baraque a Cícera, Jael lhe saiu ao encontro e lhe disse, vem.
e mostrar-te-ei o homem que procuras. Ele a seguiu, e eis que Císera jazia morto, e a estaca na fonte. Assim Deus, naquele dia, humilhou a Jabe, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E cada vez mais as mãos dos filhos de Israel prevalecia contra Jabe, rei de Canaã, até que os exterminaram. O que acontece aqui agora? Primeiro, essa mulher, Jael, né? O nome dela. Ela não concordou com o que o marido dela fez. O marido dela ficou no meio do caminho. O certo seria Éber defender Israel. Mas ele não vai defender Israel. Ele tinha paz com os inimigos de Israel. É o que nós lemos ali. Então ele não entrou na guerra. Não entrou para ajudar lá, ficou quieto aqui, ficou em cima do muro. E a mulher dele só vendo aquilo. Nós vamos ver por que ela fez isso. E a mulher dele só vendo aquilo, vendo aquilo. Quando Císera foge do exército e Baraque vai atrás dele, ela convida Císera, o inimigo de Israel, e diz, entra aqui na tenda. Ninguém vai desconfiar que você entrou na tenda, porque até mesmo era proibido um homem diferente entrar na tenda, né? Que não fosse da família ali e tal. Aí ele tinha paz com o marido dela, falou assim, tudo bem. E entrou. Aí pediu ela, coberta, água, e ela serve ele ali. E ele filho só se fiquem na porta, que se alguém entrar, você fala que eu não estou aqui. Ela falou, beleza. E o que acontece? Naquela época era costume as mulheres armarem as tendas. Ela tinha muita habilidade com estaca e martelo. Então, com uma mão, ela pegou, aí ela espera ele dormir. Com uma mão, ela pega a estaca e coloca aqui na fonte dele, e com o martelo, ela pá! Fala que cravou. E veio daqui. Ficou agarrado lá. Ela sai fora da tenda e avisa que Baraque vem perseguindo, Císera procurando, e ela fala assim, vem cá, entra aqui. Quem que você está procurando? É o inimigo de Israel? O homem que você está procurando é esse aqui? Ou seja, Deus humilha primeiramente o guerreiro inimigo. Lembra que eu já falei para vocês que ser morto por mão de mulher era problema? Era humilhante? Então, o inimigo de Israel foi morto por uma mão de uma mulher. Quer dizer, vergonha para eles. E para Baraque também foi vergonha. Que a honra que deveria ser dele, quando Deus falou com ele, ele não obedeceu. Lembra que Débora tinha profetizado? Você vai ver o exército vencer. Mas matar Císera não vai ser você. Matar o capitão deles lá não vai ser você. Vai vir por uma mão de uma mulher. No início a gente pensa que é Débora, né? A gente pensa que é Débora, vai lá e vai matar ele, né? Que nada! Deus levanta uma outra, lá no meio do deserto, para matar o inimigo de Israel, tá? Agora vamos aqui, ver o 5, 24. Então o capítulo 5 agora, Débora e Baraque, os dois vão louvar a Deus. Baraque aceita, tá? Ficou meio vergonhoso para ele, mas ele aceitou e glorificou a Deus. A vitória poderia, é aquilo que eu falei para vocês, a vitória poderia ser dele, poderia ter sido 100%. Se ele tivesse ouvido e obedecido e acreditado que Deus ia ser com ele. Mas não foi 100%, foi 50%. Mas ele glorifica a Deus a si mesmo. Aí os dois, tanto Baraque como Débora, faz esse canto. Eles vão cantar a Deus esse capítulo todo aqui, depois se você quiser ler, tá? Mas nós vamos pular alguns versículos aqui. Ou seja, vamos pegar só alguns. Versículo 24. Olha que fala. Os dois cantando, né? Escreveu o cântico aqui. Bendito seja sobre as mulheres Jael, essa mulher, mulher de Éber, o queneu. Bendito seja sobre as mulheres que vivem em tendas. Ou seja, os dois aqui exaltou ela, assim, ó, bem-aventurada, feliz, bendito é Jael, por ela morar numa tenda, ter habilidade em trabalhar com o martelo, com a estaca. Bendito seja ela, e que todas as mulheres que moram em tenda seja feliz, seja corajosa, como foi Jael. Então, Jael foi um testemunho que Deus levantou, né, em meio a tudo ali. 27. Fala assim. Aos pés dela se encurvou,
caiu e ficou estirado. A seus pés se encurvou e caiu. Onde se encurvou, ali caiu morto. Falando do rei que morreu lá. Agora, olha que interessante. Vamos ver o que acontece aqui. Versículo 28. A mãe de Cícera olhava pela janela e exclamava pela grade: por que tarda em vir o seu carro? É uma poesia, um cântico. Débora está falando que a mãe, imaginando assim, a mãe de Cícera deve estar lá na janela da casa dela, da tenda dela, pensando assim, cadê meu filho que saiu para a guerra e até agora não voltou? Por que se demora os passos dos seus cavalos? A mãe perguntando. As mais sábias das suas damas respondem. E até ela si mesmo respondia. Então, na hora que ela fazia essa pergunta, por que Cícera está demorando? Aí as moças respondiam para ela e ela mesma acabava se respondendo para ela mesma. Ela tinha a resposta. Porventura não acharia e repartiriam despojos? As meninas, a minha filha, falaram assim, né? Ele está repartindo os despojos da guerra. Uma ou duas moças a cada homem? Sabe o que isso significa? Cícera era um homem que, quando ele vencia uma guerra, ele pegava as mulheres dos inimigos e escravizava elas como um objeto sexual. Por isso Jael matou aquele homem com tanta fúria. O marido dela estava lá amiguinho com ele. Mas ela, para defender as mulheres, não aceitou isso. Porque ele escravizava as mulheres para satisfazer os seus desejos sexuais imoral. Quando ela teve a oportunidade, teve aquele homem na mão, ela mata ele, para ele nunca mais fazer com as mulheres o que ele fazia. Por isso que Débora está falando isso. A mãe dele deve estar lá falando assim, ele deve estar pegando os despojos, as capas, né, o dinheiro dos inimigos, pegando as mulheres lá, dividindo as mulheres aqui, ó. 2 aqui é para esse homem, 3 é para esse homem, e para Cícera, então, que era o guerreiro lá, imagina o que ele arrumava com as mulheres. Ela continua. 29. As mais sábias das suas damas respondiam. E até 30. Porventura não acharia e repartiria os despojos, uma ou duas moças a cada homem? Para Cícera, estofos de várias cores, significa túnicas, né? De várias cores, bordadas. Duas túnicas, né? Bordadas para o pescoço da esposa, quer dizer, até para a esposa ele ia pegar as coisas lá e trazer. Assim, ó Senhor, Débora e Baraque falando, pereceram todos os teus inimigos, porém os que te amam brilham como o sol, quando se levanta no seu esplendor. E a terra ficou em paz 40 anos. É o cântico que Débora com Baraque faz, agradecendo a Deus, porque Deus deu aquela vitória e tiveram paz durante 40 anos. Então a história de Débora é a história no qual nós aprendemos aqui hoje, foi o dia que Deus levantou 2 mulheres para combater o exército dos inimigos, né, e para defender Israel. Foi Débora e Jael, as 2 mulheres que Deus levantou para que o povo tivesse vitória. Aqui, ó, tem um versículo que eu perdi. Versículo 7, 5, 7. Olha como é que eles falam de Débora. Capítulo 5, versículo 7. Ficaram desertas a aldeia em Israel, repousaram, até que eu, Débora, me levantei-me por mãe em Israel. Ou seja, ela foi uma mãe espiritual para Israel, porque ela foi uma profetisa, e ela foi uma mãe também, sendo juíza, né, defendendo as causas ali, reconciliando o povo em Israel. Então aqui nós fechamos hoje mais um juiz no livro de Hebreus, na galeria dos heróis da fé, que é Débora. Lá fala Baraque, nós estamos vendo que é Baraque e Débora, né? A gente vê aqui, ó, Hebreus 11. Vamos voltar aqui em Hebreus 11. Hebreus 11. Versículo 32.
Hebreus 11, 32. E que mais direi? O escritor de Hebreus, né? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito. Aí vai me faltar tempo para explicar direitinho sobre Gideão, sobre Baraque. Não falou Débora, né? Mas é Débora. Amém? Vamos nos colocar de pé e nós orarmos para nós terminarmos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Fecha a tua. Paizinho querido, nós te louvamos, te agradecemos essa oportunidade maravilhosa de estar aqui na tua presença como corpo do Senhor, como corpo de Cristo, unidos nesta noite. Eu te agradeço muito, Jesus, por essa oportunidade maravilhosa. Acredito que nós, como corpo, vamos sair daqui hoje fortalecidos pelo poder da tua palavra, pelo poder do teu Espírito Santo. Peço ao Senhor que o Senhor esteja abençoando aqueles também que não puderam estar aqui conosco nesta noite, que aonde eles estiverem, na hora que eles forem assistir, que eles sejam impactados também pela presença do teu Espírito Santo, que eles recebam essa mesma paz, essa mesma alegria que está fluindo nos nossos corações neste momento, Pai, que seja também ministrado no coração deles. Nós te louvamos porque mais uma noite, mais um ensinamento, o Senhor nos mostrou sobre a vida dessas duas mulheres, Débora e Jael. O Senhor também nos ensinou sobre Baraque. Nós precisamos confiar em nós quando o Senhor confia em nós. Quando o Senhor libera uma palavra para nós, nós deveremos acreditar e caminhar firme nessa palavra, porque a vitória é certa. Colocamos diante de Ti a nossa semana, que seja uma semana abençoada para a Tua igreja, que o Senhor possa estar abençoando cada um de nós, ó Pai querido. Colocamos nos Teus cuidados a nossa casa, a nossa vida, a nossa família, a igreja do Senhor em toda a terra. Que o Senhor esteja guardando, Paizinho querido, como até aqui o Senhor tem feito de forma tão linda e de forma tão maravilhosa. Pai, nós Te louvamos por isso e continuamos a colocar nos Teus cuidados tudo aquilo que temos e tudo aquilo que somos. E que o amor de Deus Pai, a graça do Teu Filho amado e a doce consolação, comunhão do Teu Espírito Santo possa ser com a Tua igreja, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Pois é.